Olá, pessoal, bem-vindos aí a mais uma sessão aí do Brasileiros de TI no Exterior. Hoje nós estamos aí com o Rodolfo Barbosa, né? Ele trabalha aí na Akamai, na Polônia, em Cracóvia, né? Rodolfo, antes de mais nada, eu queria agradecer pela disponibilidade, cara, por você tirar parte do seu tempo aí para conversar conosco. Uhum, Como eu falei, a gente estava conversando antes aí da gravação, né? A ideia do quadro é trazer um pouco da realidade aí para os brasileiros, a experiência de trabalhar no exterior, os desafios e oportunidades, né? Então, eu vou pedir para uhum, você só fazer uma rápida apresentação, né? O que você faz aí. uhum. E acho que o pessoal quer saber muito também como é que você foi parar aí na Polônia, né, cara? Sim, E falar um pouquinho dessa questão de mercado, e os desafios que você vem enfrentando aí. Então, tá certo. Bem, eu estou morando aqui na Polônia desde 2018. Me mudei para cá em setembro de 2018. Eu trabalho hoje na Akamai Technologies. Muitas pessoas não conhecem a Akamai, mas é uma empresa que é fundamental para a infraestrutura da internet. Se você checar a resolução de nome de DNS, por exemplo, de um site como terra.com.br, você vai ver que isso resolve para um endereço chamado Akamai. Então, assim, a Akamai é uma empresa que ela começou como uma CDN, que é uma rede de entrega de conteúdo, para ficar mais próximo do usuário final, mas eu trabalho na área de segurança da Akamai. Estou aqui na Polônia desde 2018. Eu vim me parar aqui ah, por causa da minha esposa. A minha esposa também é da área de tecnologia, ela é desenvolvedora de software, e em janeiro de 2018 ela recebeu um contato de um recrutador para uma vaga na Irlanda. E a gente estava com uma filha pequena, de 4 meses na época, e morando em São Paulo, os dois empregados, trabalhando na área de tecnologia em São Paulo, e nós começamos a conversar entre a gente. Olha, a nossa filha é pequena, a gente vive em São Paulo, a gente tem uma vida confortável aqui em São Paulo, a gente morava na Saúde, um bairro muito bom, mas a gente ficava pensando assim, no futuro, como é que vai ser quando a nossa filha for adolescente, por exemplo, ela quiser sair, ter amizades, a gente vai ficar assim sem dormir toda noite. Então, o que motivou a gente mudar foi mais a pensar na possibilidade de mudar do Brasil foi a questão da segurança. E é uma recorrência com os brasileiros que eu vejo que moram no exterior, essa questão de segurança é algo que pega muito. Então, minha esposa, ela teve essa proposta para a Irlanda, num processo seletivo, e quando ela começou esse processo seletivo para essa vaga na Irlanda, e com o tempo, a gente não sabe o motivo, o LinkedIn dela começou a receber também sondagens de outros países. Então, ela recebeu uma para a Alemanha, uma para Suécia e uma para a Polônia. Infelizmente, ela não passou no da Irlanda, que era o inicial que ela estava tentando, mas ela ficou com esses outros três fazendo. E nesse período eu fiquei pesquisando sobre os países, né, como que seria a vida em cada um desses países, custo de vida, cultura, essas coisas. E para falar a verdade, a Polônia era a última opção. A gente falou assim, não, Polônia, vamos continuar aí, mas sem chance da gente ir para um lugar como esse, porque a gente tinha muito, eu pelo menos tinha muito preconceito com a Polônia. Só que pesquisando sobre o país, eu falei assim, opa, não é bem assim não. É um país absurdamente seguro, até para padrões europeus, é um país extremamente seguro. Ele é mais seguro do que Portugal, por exemplo, que já é absurdamente seguro. E, e Portugal já é um país, por exemplo, que é mais seguro do que a Inglaterra, do que o Reino Unido. Então, no ano de 2017, né, eu tinha estatística de 17, assassinatos na Polônia tinham sido 3 no país inteiro durante o ano. Então, assim, olha, que legal. E uma coisa que facilitou muito a gente, pelo menos na minha pesquisa, é que, na época, R$ 1 valia mais do que um zloty, que é a moeda daqui. Então, estava assim, havia, sei lá, 5 centavos de diferença. Com cada R$ 1 eu comprava um zloty e 5 centavos. Então, com isso, eu consegui entrar em site de imobiliária, supermercado, e começar a fazer comparações. E ver que o custo de vida aqui era absurdamente mais baixo do que em outros lugares da Europa. E calhou que foi a primeira vaga que a minha esposa recebeu um sinal positivo. Olha, a gente quer contratar você.
E aí eu conversei com ela, ó, parece que não é nada daquilo que a gente pensou. A Polônia realmente é um país que eu sempre imaginava a Polônia como um enclave comunista, né, na Europa, né? E é completamente ao contrário hoje. Desde que ela saiu do comunismo em 1990, a Polônia ela tomou um caminho de liberalização da economia e abertura econômica que muita gente chama ela ou de Alemanha do Leste ou de o tigre europeu, porque é o país europeu e na União Europeia que tem o maior crescimento econômico. Geralmente é 3, 4% desde 1990. O primeiro ano que a Polônia não teve crescimento econômico desde 1990 foi justamente 2020 por causa da pandemia. Enfim, aí nós aceitamos, a minha esposa aceitou a proposta. Eu vim sem emprego, já de propósito, porque nossa filha era muito pequena, e a gente não sabia como é que é essa questão de escola e tal, e a gente, pai de primeira viagem, a gente tinha aquela questão, vamos esperar ela pelo menos andar para a gente colocar na escola. Viemos, inicialmente só minha esposa trabalhando. Em janeiro de 2019, a gente chegou em setembro de 2019, janeiro de 2019, minha filhinha deu os primeiros passos dela, aí eu conversei com minha esposa, ela já está andando, né? Então ela disse, não, então já pode procurar emprego. E por incrível que pareça, eu já conhecia a Camai, né? Porque eu trabalhava com infraestrutura, né, no Brasil, com networking e a parte de servidores. E eu já tinha conhecimento da Camai e tal. E eu via o escritório da Camai, que era num trecho que eu passava da minha casa quando eu ia, por exemplo, para o aeroporto ou para alguma outra, ou para uma loja aqui na cidade. Eu disse, tem a Camai aqui. E aí eu, por acaso, decidi entrar no website e vi que tinha algumas vagas. Tanto na área de networking como na área de segurança. E apliquei para as vagas, eles me chamaram, eu passei pela entrevista. Eu fui até oferecido uma vaga acima da que eu tinha aplicado. Eles falaram, não, o seu perfil é bom, você tem bastante experiência, então a gente quer te oferecer uma outra vaga. Uma outra coisa que é bem diferente de uma cultura no Brasil, que foi o primeiro choque assim do corporativo, foi que, como eu não tinha muita noção de salário, as pesquisas que eu fiz, a informação de segunda mão que a gente tem era muito limitada, então eu pedi um salário que na hora que eles foram, eles falaram assim, qual que é a sua pretensão salarial? Eu falei assim, é essa, mas eu não tenho certeza, a comida tá te pedindo muito. E na hora que a oferta chegou, era 40% maior do que eu tinha pedido. Porque então, assim, não foi a primeira surpresa boa que eu tive em relação a estar acostumado com o mercado brasileiro. Porque, geralmente, independente da vaga, se você fala um valor e a empresa está disposta a pagar mais, ela faz o match daquele valor e foi o que você topou. E aqui não, aqui eu já tive esse primeiro choque. Então, eu comecei a trabalhar aqui em maio de 2019, porque a documentação leva um tempo. E até um gancho interessante para falar. A Polônia é, talvez, da União Europeia, um dos países mais fáceis para você vir, porque o governo aqui tem uma política bem aberta para imigração de profissionais de alta qualificação. Então, como é que funciona? Qualquer cidadão de qualquer lugar do mundo que tenha, vamos dizer, né, boas relações com o governo polonês do seu país, talvez uma pessoa, sei lá, do Irã teria dificuldade, mas vamos lá, um brasileiro ele pode entrar no LinkedIn ou no site de empresas polonesas de tecnologia, que é a nossa área, e ver as vagas e aplicar. Porque as empresas aqui, elas podem, com muita facilidade, importar a mão de obra, elas simplesmente fazem uma requisição para o governo local, olha, eu tenho esse profissional aqui, vocês sabem que a gente tem uma carência de mão de obra da área de tecnologia aqui no país, isso já é dado, então você recebe uma permissão de trabalho na Polônia, e a empresa te manda essa permissão de trabalho, esse documento escrito em polonês para o Brasil, e com esse documento em mãos você dá entrada num visto de residência de 1 ano na embaixada polonesa aí no Brasil. E com o visto na mão, você já tem a permissão de trabalho, você já pode mudar para a Polônia e começar a trabalhar, né? Se você tem família, mulher e filhos, ou no caso no meu caso, foi ao contrário, a minha esposa que conseguiu o emprego e ela tinha um marido e uma filha, essa permissão de trabalho que ela tem garante os vistos para os parentes, né, de primeiro grau, o esposo e os filhos, e a gente veio para cá. E de uma vez que você está aqui, você aplica para um cartão de residência temporário de 3 anos.
E esse cartão, ele te dá o direito de, durante 3 anos, viver e trabalhar na Polônia. E também ele tem uma modalidade desse cartão que eles fazem até uma brincadeira, assim, tem o Green Card nos Estados Unidos e tem um Blue Card da União Europeia, em que você trabalhando na Polônia, quando você tem o seu Blue Card, isso conta tempo de residência para qualquer país na União Europeia. Então, o que isso quer dizer? Se eu morei 5 anos aqui na Polônia com um Blue Card, e se eu recebi uma proposta de trabalho para a Holanda, eu consigo averbar esse tempo de Polônia na Holanda, e se a Holanda fala, você tem que morar 5 anos em solo holandês para ganhar, por exemplo, o visto permanente, a residência permanente, esses 5 anos da Polônia já contam porque são 5 anos para a União Europeia como um todo. As pessoas que eu conheço aqui, além da nossa família, a maior parte delas é só um dos cônjuges que trabalha na área de tecnologia. A outra pessoa, o outro membro da família que já está em idade de trabalho, ele tem direito a trabalhar também. Por estar morando aqui, todo mundo que está em idade de trabalho pode procurar um trabalho e trabalhar. É um país que é bastante, nesse ponto, especialmente para os profissionais de tecnologia, ele está bastante aberto e receptivo à imigração, a imigrantes. Tem gente de outros lugares da União Europeia aqui. O meu time, por exemplo, a gente tem italianos, espanhóis, poloneses, né, também. E temos 2 pessoas do Reino Unido, um escocês e uma pessoa do país de Gales. E é isso, assim, a questão de mudar para cá e tal é bem simples do ponto de vista, porque só depende do empregador. Se você conseguir um emprego, a empresa te traz para cá sem muita dificuldade. Muito legal. Rodolfo, me diz uma coisa, vocês têm uma filha pequena, né? Como é que Uhum. é? A segurança, você já falou que é muito seguro, né? Educação, saúde, como é que funciona isso aí? São duas. Se a gente. Vamos lá. Se nós compararmos tanto a saúde pública da Polônia quanto a educação pública da Polônia com boa parte das escolas privadas e planos de saúde privados do Brasil, são equivalentes, entendeu? Você teria, assim, raríssimas exceções no Brasil que você teria uma condição melhor do que aqui. Comparar com a parte pública, aí já não é nem justa a comparação, que são mundos absurdamente diferentes. Do ponto de vista de educação, para você ter uma ideia, é quase impossível você encontrar um polonês mais jovem que 40 anos, que não fale inglês. Eu não falo polonês, eu estou ainda estudando. É uma língua muito difícil de aprender. Línguas eslavas, elas são muito diferentes do que a gente está acostumado, tanto com inglês, com português, com espanhol, com italiano, com alemão. Alemão é mais fácil de aprender do que polonês. Polonês, russo, tcheco, búlgaro são línguas bem mais complicadas de se aprender. Mas isso não me impede de ter acesso a absolutamente nada aqui. Eu vou no restaurante, a garçonete fala inglês. Eu vou em qualquer lugar, repartição pública, as pessoas falam inglês. Você vai no posto de gasolina, o frentista fala, aqui não tem frentista, mas a pessoa que recebe o pagamento fala inglês. Então, assim, o nível de educação básica aqui é absurdamente superior se você for comparar a média com relação ao Brasil, entendeu? E a saúde é da mesma forma. A saúde aqui é 100% pública. A gente tem acesso a um plano privado, mas esse plano privado ele é bem limitado no seguinte sentido, que nos planos privados aqui você só faz consultas e exames de rotina. Qualquer intervenção de necessidade hospitalar, aí só tem hospital público, basicamente, né? E os médicos aqui, todos eles trabalham para um hospital público, para a rede pública. Então, assim, pela questão da comodidade, a gente usa bastante o plano privado, mas é só porque a gente fica, assim, com um pouco de preguiça de ter que ir no ambulatório público e ter que, às vezes, tentar conversar em polonês, não tendo fluência no polonês, porque você corre o risco de encontrar um servidor público lá, que já é uma pessoa mais velha, que não fala inglês.
Mas quando, ainda bem, nem eu nem minha esposa a gente precisou ser hospitalizado aqui, mas a minha filha já precisou 2 vezes e foi assim um atendimento de primeira. A única diferença que eu senti com o plano de saúde que eu tinha em São Paulo, que era muito bom, é que a gente chama de hotelaria do hospital. Não sei se as pessoas são tão acostumadas com esse tipo de jargão hospitalar, que é o seguinte, que é aquilo que são as amenidades para deixar o paciente confortável e o visitante confortável. Aqui minha filha teve que dividir uma enfermaria com mais 5 crianças e eu não tinha uma cama para mim, eu tinha uma cadeira que eu achava relativamente confortável para acompanhar minha filhinha pequena lá. Mas era uma poltrona, não uma cadeira, né? Uma poltrona. Mas, assim, você estava dividindo espaço com outras pessoas, com outras famílias. Mas, fora isso, sim, do ponto de vista do atendimento, é impecável. Muito legal. E me diz uma coisa, Rodolfo, a alimentação é muito diferente do que a gente está acostumado aqui? A alimentação tradicional do polonês, ela parece muito, em certos pontos, com a comida mineira. Nossa, Muita carne de porco, muita carne de porco, é, muito repolho, apesar de na comida mineira a gente não consumir tanto repolho assim, mas assim, é, eles têm muita carne de porco, repolho, batata, bastante batata e pão. Eles pão em qualquer refeição é normal você ter um pão acompanhando, e também sopa. O polonês ele toma muita sopa. Eles têm vários tipos de sopa e eles tomam sopa para praticamente todas as refeições, do café da manhã ao jantar. Eles tomam sopa. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de sopa, acho muito sem graça. Mas quem gosta, adora a Polônia por causa disso. Mas hoje em dia a gente vive num mundo completamente globalizado. A minha filha ela veio para cá quase completando um aninho, ou seja, o mundo que ela conhece é a Polônia e a comida preferida dela é arroz, feijão e azeite. Ela gosta de colocar azeite no arroz. Porque ela come isso em casa e você cozinhar comida brasileira aqui é a coisa mais fácil do mundo, entendeu? Eu faço a nossa alimentação em casa é 100%, não tem diferença de que se fosse uma alimentação no Brasil. Entendeu? Você tem acesso a absoluto. O único ingrediente que a gente não consegue aqui é farinha de mandioca. Até pão de queijo dá para fazer aqui, porque tem polvilho. Então, não tem. Eu te digo assim: se você for uma pessoa que faz comida em casa, você não sente diferença. interessante. Uhum, É o entrevistado que trouxe o menu mais próximo da nossa realidade aqui no Brasil, pelo visto. uhum, Muito é, interessante. uhum, Rodolfo, você trabalha com outros brasileiros aí. Como é que o brasileiro em si é visto na Polônia, especialmente assim no nosso mercado de trabalho de TI ali? uhum, Porque assim, isso é uma pergunta que eu acabo fazendo para todo mundo, né, que eu entrevisto, porque a gente tem a impressão que assim o brasileiro é um cara muito flexível, né? Ele é o uhum, famoso pau para toda obra, ele faz o que aparecer. A gente vê em algumas culturas que não é bem assim, né? Você tem aquela questão da mão de obra especializada, cada um faz uma coisa e você não se mete na área do outro, né? uhum, O brasileiro já é bem mais flexível nesse contexto, né? Como é que uhum. como é que na Polônia isso é visto? Olha, um dos grandes choques para mim, não só com a Polônia, mas convivendo principalmente com europeus de outras nacionalidades, foi ver que eu espero que as pessoas não entendam isso mal, mas que o Brasil não é tão relevante assim. Na verdade, o mundo não presta muita atenção no Brasil, sabe? A gente tem um impacto no mundo porque a gente é um grande produtor de alimentos, exportador de algumas commodities estratégicas e é um país muito grande. Ponto. O Brasil não tem uma presença geopolítica significativa ao redor do mundo. Então, para falar a verdade, a não ser no momento em que eles veem alguma notícia no jornal, que a gente está falando de futebol, ou que eles encontram com um brasileiro, ninguém pensa em Brasil aqui, Hum. sabe? O Brasil não está na agenda número 1 de lugar nenhum aqui na Europa que eu já fui. Mas isso não quer dizer que a gente seja mal visto ou coisa assim. Não fui mal recebido em lugar nenhum que eu já pisei. Todo mundo gosta muito, assim, não é que gosta, vamos dizer. Não existe nenhum tipo de preconceito negativo contra o cidadão brasileiro.
As pessoas, quando descobrem que você é brasileiro, elas gostam de saber isso, entendeu? É mais fácil você ter problema aqui na Europa, por exemplo, sendo americano do que sendo brasileiro. Então, assim, do mesmo jeito que você não está, eles não pensam no Brasil o tempo inteiro, mas quando eles descobrem que você é brasileiro, isso abre portas porque eles sempre pensam em você como de um ponto de vista positivo. Agora, falando de trabalho, uma coisa que eu identifiquei, quando eu saí do Brasil, eu tinha essa visão também, que a gente tinha mais flexibilidade e tal. Chegando aqui, eu descobri que é uma questão. Eu formulei uma ideia que é a seguinte: é uma comparação entre uma cultura da escassez e a cultura da abundância. O que é? No Brasil, a gente vive na cultura da escassez. Quem é profissional em qualquer área do Brasil sabe que às vezes você não tem duas chances para fazer alguma coisa. Então, qualquer oportunidade, a gente acaba que, desde quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente quer aproveitar toda a oportunidade. Você não sabe se vai ser única. Então, assim, todo mundo, eu imagino que tenha ambições na carreira, então se o gerente, chefe, ou ele vê uma oportunidade de fazer algo diferente na empresa, a pessoa geralmente busca isso porque ela quer se destacar, é um mercado em que você não tem a segurança de que vai ser promovido, você não sabe, às vezes, nem se você vai estar empregado daqui uma semana, muitas vezes. E aqui na Europa é muito diferente, na Polônia também. Aqui as pessoas estão acostumadas com uma realidade de estabilidade. Então, ninguém se vê obrigado ou se sente obrigado a sair do seu quadrado para mostrar serviço. Ele sabe que se ele fizer o que ele já foi contratado para fazer e fizer bem, ele vai ser reconhecido. Entendeu? Só dando um exemplo, vou puxar o gancho que eu comentei no início. Quando eu fui contratado, eu pedi um valor, eles me contrataram pagando 40% a mais sem eu pedir. Porque é o valor que eles achavam justo. E é desse jeito. Eu tive a oportunidade de ver a entrevista do Filipetti, ele contando com relação à progressão dele, e comigo foi a mesma coisa. Eu completei 3 anos na empresa agora e já fui promovido 5 vezes. Meu salário já aumentou 60%, e sem eu pedir. De vez, normalmente, como grande surpresa minha, meu chefe um dia chamava eu para uma reunião, eu achando que ia conversar coisa do dia a dia, ele vinha, não, a gente vai te dar um aumento de tantos por cento, vamos mudar seu cargo porque você está mostrando serviço. E a outra questão que eu vejo também é que as pessoas aqui podem ser mais especializadas, mas a cobrança sobre o especialista é maior. Especialmente, por exemplo, na minha realidade, que eu trabalho para uma empresa multinacional, provedora de soluções, eu não tenho para quem perguntar eventualmente um problema, porque eu já sou o guru daquela solução que o cliente está perguntando. Eu já sou o último nível. Então, você está sempre procurando aprender mais sobre as suas responsabilidades, e, na verdade, o que eu vejo é que com o tempo você vê que não sobra tempo ou até energia para você ficar tentando algo diferente, porque você já é bem exigido naquilo que você tem que fazer. E uma outra coisa também que eu vejo, que aí também é uma diferença cultural, muitas vezes no Brasil eu me via na posição de pauta para toda a obra porque eu tinha vergonha de perguntar e pedir ajuda, com medo de mostrar deficiência, incapacidade, fraqueza. E aqui não, aqui você aprende a trabalhar de forma mais colaborativa. Então, para o meu time é muito mais eficiente. Mesmo que eu saiba, por exemplo, eu sou a minha função aqui é Security Architect, mas eu tenho um background em networking. Então, às vezes eu trabalho com um cliente que o problema dele está com networking. Eu poderia assumir isso. Eu poderia chegar com o cliente e abrir uma sessão de troubleshooting de networking, porque eu tenho o know-how para isso. Mas eu tenho cara de networking no meu time. E acontece que, com o tempo, você acaba aprendendo que, como aquele cara ele está especializado, a cabeça dele está 100% naquilo, para o time como um todo é mais eficiente eu passar aquela atividade para ele, apesar de eu saber fazê-la, e pegar uma outra atividade na minha área, porque vai ser mais produtivo, né? Aquela questão do trabalho em equipe. Então, assim,
as coisas o que eu percebo com os outros brasileiros. Todo mundo que vem para cá com o tempo fala, depois de um passado período de adaptação, fala como é mais fácil trabalhar aqui, como ele se sente menos pressionado. Por a gente ter a casca mais grossa, às vezes eu vejo colegas aqui se sentindo pressionados com a quantidade de trabalho. Para mim, gente, mas isso é normal, a gente faz o que dá. O brasileiro tem essa casca mais grossa, essa capacidade de absorver mais pressão do que geralmente outros profissionais aqui têm, mas com o tempo você acaba largando essa atividade pau para toda a obra e e focando mais naquilo que você é especializado a fazer, entendeu? Muito interessante. Me parece uma valorização do especialista realmente ali, né? Alguém que realmente tenha bagagem naquele assunto. Rodolfo, Sim. uma coisa que eu também, geralmente eu pergunto para todos que passam por aqui, né? Para quem está cogitando trabalhar no exterior, né? Eu acredito que algumas coisas como idioma, né, são fundamentais ali. Mas assim, se alguém aí em início de carreira, né, perguntasse para você assim, quais são os passos, como que ele poderia começar a se planejar para trilhar uma carreira internacional, né? O que você aconselha para esse jovem profissional que quer, por exemplo, analisando os locais, né? Ele, por exemplo, analisa a Polônia como opção, né? O que você aconselharia ele a fazer para se preparar para um dia imigrar e ter uma experiência internacional de trabalho? Well, eu acho que o óbvio é a questão da língua inglesa. A língua franca mundial você tem que saber. Você tem que ter fluência no inglês. Você tem que ser capaz de se comunicar e de se expressar em inglês. Porque para qualquer lugar que você vai ser questão básica. Eu vi a sua entrevista com o Marco Filippetti, ele comentou de Portugal, mas ele fez uma observação que realmente é muito válida. Mesmo para Portugal, como Portugal geralmente você vai suportar clientes de outros cantos da Europa, você vai precisar de usar inglês para falar com um cliente francês, alemão, italiano, espanhol, que seja. E do ponto de vista técnico, eu acho que eu vou dar uma boa notícia. Não tem nada. Se você é capaz de conseguir uma vaga em uma empresa brasileira, você consegue uma vaga em qualquer empresa fora do Brasil. Não acha que você está para trás. O que a empresa brasileira já te exige para te contratar é exatamente o que a empresa internacional vai te exigir. O que vai haver muitas vezes a diferença é o seguinte: uma pessoa em início de carreira que vai pegar uma vaga inicial, uma vaga de júnior, e vai ter um salário mais baixo e tal, a empresa internacional, ela geralmente ela não tem dificuldade de achar esse tipo de profissional no mercado local, porque todo dia tem gente nova começando. A gente está falando que a dificuldade deles de contratar, que eles começam a olhar para fora, é a partir vamos chamar, usando o jargão brasileiro, de um pleno, né? Que geralmente é o segundo nível no Brasil. Você tem pleno, júnior, pleno e sênior. Aí sim eles já começam a ter dificuldade de contratar no mercado local e aí eles já começam a importar. Mas uma coisa boa do nosso ramo de tecnologia é que não é a sua idade ou seu tempo de carteira de trabalho que diz se você pode só entrar numa vaga de júnior ou de pleno. É o seu conhecimento. Então, se a pessoa, se o jovem ou a jovem estão ainda na faculdade ou no curso preparatório e já tem uma bagagem de conhecimento técnico acumulada, é simplesmente usar a língua inglesa, como eu já comentei, como condição principal, mudar a língua do seu LinkedIn do português para o inglês e começar a olhar as vagas no país que você deseja ir, que tem a questão da imigração de forma mais fácil, entendeu? Eu, por exemplo, aqui na Polônia, eu só na minha empresa eu tenho mais ou menos umas 28 vagas em que qualquer brasileiro
poderia aplicar, tendo essa... E que esteja, obviamente, disposto a mudar de país e vir para a Polônia, poderia aplicar, e com certeza a minha empresa trazeria essa pessoa para cá. Porque a gente aqui no nosso time, eu tenho... As últimas 3 pessoas que entraram foram 2 albaneses, que foram indicação de um colega albanês nosso, que é um país na Europa, mas também não faz parte da União Europeia. Então, a burocracia para essa pessoa vir é a mesma para um brasileiro vir. Então, assim, a gente tem... eu vou falar do mercado polonês, que é o mercado que eu tenho familiaridade, obviamente. A necessidade de importação de mão de obra aqui é absurda. Né? É absurda. E o que impede uma pessoa de vir aqui é simplesmente a vontade dela, sinceramente. Entendi. Quer dizer, depende muito do candidato, ele tem que estar disposto e oportunidades existem, né? Acho que isso Sim. é muito legal, isso é muito bom de saber, né? A gente tinha comentado antes de Cracóvia, né? Tinha feito uma rápida pesquisa antes de fazer a entrevista. Cracóvia já é uma cidade antiga ali, né? O clima é muito diferente daqui? Assim, temperatura... Vamos lá. Vou falar... Cracóvia é uma cidade de mais de 1000 anos. Ela foi capital da Polônia durante alguns séculos, na época medieval. A Cracóvia, ela tem uma parte histórica muito bonita, um centro medieval muito bonito. Eu não sei quão confiável é esse dado, mas pesquisas rasas da internet, tipo Wikipedia, dizem que o centro histórico de Cracóvia, a praça principal do centro histórico, é a maior praça medieval da Europa. Enfim, é uma cidade absurdamente agradável. O clima é bem diferente do Brasil. De meados de setembro até meados de março, de abril, você vai ter um clima frio com temperaturas abaixo de 0. De maio até agosto, você vai ter um clima de primavera do Brasil. É um clima que durante o dia você tem máximas aí no no pico do verão de 30 graus. À noite, essa temperatura baixa por volta da casa dos 20. E agora, por exemplo, a gente está na primavera, está maravilhoso, porque durante o dia 22, 23 graus e de noite cai para uns 14. Então, assim, o céu limpo, o sol brilhando o tempo inteiro, mas um sol que não queima a sua pele. Então, você anda debaixo do sol, assim, é uma delícia. A cidade tem uma infraestrutura incrível, calçadas largas, transporte público de excelente qualidade, ela é toda arborizada. A gente tem um centro, como você já mencionou, medieval, depois uma segunda onda, uma segunda camada em volta do centro, que é do final do século XVIII, início do século XX. Depois você tem uma terceira camada, que tem algumas construções da época do comunismo, geralmente são prédios de apartamento, né, da época do comunismo, mas a infraestrutura é excelente, com praças, parques, e você tem agora também, como eu mencionei, desde os anos 90, a Polônia vem crescendo muito, e você tem assim uma renovação das cidades polonesas assim, absurda. Você olha tanto as principais cidades que eu já conheci, Gdansk no norte, no litoral norte, Cracóvia aqui no sul, e Varsóvia, que é a capital que fica no centro do país, qualquer lugar mais alto assim da cidade, você sobe alguns andares de um prédio, o horizonte é cheio de guindaste. Construção civil aqui é um negócio assim absurdo, como que então parece que o país está em eterna construção. É prédios surgindo o tempo inteiro, avenidas novas surgindo, novas infraestruturas aparecendo. Então, assim, do ponto de vista de qualidade de vida, pelo menos o que eu considero como qualidade de vida, que é você, por exemplo, poder andar pela sua cidade, viver as amenidades da cidade, ir num restaurante, num café, é fantástico, assim, parece um paraíso. E eu não estou com medo de estar exagerando, não, entendeu?
o povo polonês é um povo que ele é diferente do povo brasileiro. Eles são mais reservados. Eu estava outro dia conversando com uma amiga polonesa e a gente chegou à seguinte conclusão. O brasileiro, ele é bastante barulhento e espalhafatoso. Então, assim, eu lembro que recentemente eu estive no Brasil, eu desacostumei a ir em um restaurante no Brasil, de tão barulhento que é. Aqui nos restaurantes, você vai no restaurante, é bem quieto, o transporte público é silêncio. Só que tem uma contrapartida, a gente é muito solícito. Então, um estranho pede uma ajuda para a gente ajuda. A gente sempre está com um sorriso no rosto, tenta ser amigo de todo mundo, ser afável com todo mundo, né? O polonês já é o contrário. Ele faz de tudo para não te incomodar, mas ele também já não é muito solícito. Então, assim, se você às vezes pede um favor para um polonês, ele acha estranho aquilo. Ele não vai ser grosso com você, mas também quer dizer que ele pode falar assim, não, não vou fazer. Ele não se sente na obrigação de te atender num favor, sei lá, às vezes você está com um pacote, sei lá, você tá na fila do supermercado, a pessoa está com um carrinho, com 2 carrinhos cheios, e você está com a sacolinha só com 3 itens. No Brasil é muito normal, se eu posso passar na sua frente, que assumiu só 3 itens, senão eu vou ter que esperar aqui lá, sei lá, 20 minutos eu tô com o tempo apertado, você faz esse favor para mim? Geralmente o brasileiro faz. Aqui não, o polonês, ele, não, eu cheguei na sua frente e eu não estou disposto a te ajudar, não. Só que não é de uma forma grosseira. Eles não estão com raiva de você. Eles simplesmente, ele te fez, assim, você teve a liberdade de fazer um pedido, ele tem a liberdade de dizer sim ou não, bem direto. Mas, do ponto de vista de relacionamento interpessoal, quando você conhece as pessoas, eu vou te ser sincero, não tem diferença. É a minha terceira diferença cultural, vamos chamar assim. Eu sou de Minas Gerais, do interior. Quando eu saí do interior de Minas Gerais e fui para São Paulo, eu tinha muito medo de como os paulistas iam me tratar. Eu tinha aquela impressão que todo mundo em São Paulo é estressado, está na correria, as pessoas às vezes podem ser agressivas, mas não é. Quando você senta para conversar com as pessoas, elas é igualzinho que eu estava acostumado no interior de Minas. E a mesma coisa acontece aqui. Tem essa questão, essa casca cultural, mas quando você vai entrar do ponto de vista do contato humano, nós todos somos iguais, assim, nesse sentido, sabe? Eu digo que é vir de coração e mente aberta, assim, saber que você não está na mesma cultura que você está acostumado, que você vai passar por uma adaptação, mas não, mas se você encarar essa adaptação de uma forma amena e positiva, você vai dizer, tá, é como conhecer uma pessoa diferente do que você está acostumado, uma pessoa mais quieta e reservada, mas que quando você estabelece um contato, ela tem as mesmas, ela também é afável, ela também é gentil, gosta das mesmas coisas que você, enfim. Entendi. Muito interessante. Uhum. Rodolfo, planos para futuro, cara. Pelo que eu entendi, você gostou muito, né? Você, sua esposa, a questão da educação da sua filha. Você pretende continuar na Polônia? Ninguém planeja voltar ao Brasil? Brasil apenas de viagem, apenas para passeio? Imagino que você tenha parentes aqui, parte da sua família ficou também, né? Sim. Como é que você encara isso? Vai chegar uma hora que a sua filha já vai ser mais polonesa do que brasileira, na verdade, né? É. Como é que você encara assim para os próximos anos? Você tem planos de continuar aí? Sim, tenho plano de continuar aqui. Até um adendo que eu queria fazer, que Uhum. eu tô essa conversa nossa é até bom que eu consigo até fazer uma propaganda positiva da Polônia. Tanto na primeira entrevista com o Antônio quanto do Filipetti, eu vi que os dois comentaram a questão do custo de vida. Uhum. Isso especialmente para quem é da carreira de TI, isso é uma vantagem absurda da Polônia. Aqui o custo de vida é mais barato que Portugal, só que a gente aqui na Polônia tem salários maiores do que Portugal. É, você, eu arrisco dizer sim que se você quiser comparar com uma moeda que as pessoas estão mais acostumadas, para começar assim, deixa eu voltar atrás. Para começo de conversa, hoje R$ 1, 1 zloty, que é a moeda da Polônia, está por volta de R$ 1,11, R$ 1,14. Então, para fazer comparação direta é muito mais fácil. Então, sendo sincero assim, você consegue vir para cá com salários acima de 10.000 zloty com tranquilidade.
Então, a gente está falando de salários acima de R$ 10.000, com tranquilidade. O custo de vida daqui, bem comparando mesmo, é o mesmo custo de Cracóvia, é o mesmo custo de vida de você morar dentro do centro expandido de São Paulo. Se você morar entre as marginais em São Paulo, e a rodovia e a Imigrantes, se fizer um quadrado assim, naquela região de São Paulo, custo de aluguel, alimentação, tudo é exatamente o mesmo custo daqui. Então, se você acha que sua vida seria boa em São Paulo, tendo um salário, sei lá, de seus 12, 13 mil reais, você vai ter uma vida melhor aqui com esse salário. O supermercado, eu tive no Brasil em janeiro, eu fiquei impressionado como que o Brasil está caro, aqui está mais barato que o Brasil. E com um detalhe, os produtos aqui, comparado com os produtos do mix de produtos de um supermercado brasileiro, aqui os produtos são premium. Então, por exemplo, você não tem maionese mais simples que Hellmann's. Você não tem um ketchup mais simples aqui do que o Jesus, fugiu o nome. Aquele com 57. Enfim. Não, Heinz, lembrei. Heinz, Você não Heinz. tem um ketchup mais simples aqui que um Heinz. Um pote de Nutella aqui são R$ 5. Um pote de 500 gramas de Nutella são R$ 5. Então, alguns produtos que são absurdamente caros no Brasil e que aqui você tem acesso a eles mais barato. Uma coisa que eu tinha impressão que comida fresca aqui no Brasil fosse mais barato. Não é, aqui é mais barato. O quilo do tomate aqui é mais barato, o alface é mais barato, a cebola é mais barato. É tudo mais barato. É impressionante como que o Brasil, infelizmente, falando de São Paulo, tá, gente? Tá mais caro. Tá caro. Você não vai gastar com coisas no Brasil como, por exemplo, com seguro de carro, o valor que você gasta no Brasil. Aqui a maioria das pessoas não tem carro, não a maioria dos poloneses, a maioria dos brasileiros que vêm para cá. Porque não vê a necessidade de ter carro. Tem muito casal sem filho ou gente solteira que fala, não vou ter um carro aqui porque não preciso. E falando da minha família, a gente pretende ficar aqui em 3 anos de Polônia, sem trazer R$ 1 do Brasil, a gente já comprou um apartamento. Né? Um apartamento bom aqui. Então, é um país que quem quer vir para ter uma vida melhor do ponto de vista de conforto, do dia a dia, segurança, em relação ao Brasil, vale muito a pena. Se você é uma pessoa que quer vir aqui para juntar dinheiro, fazer um pezinho de meia e voltar para o Brasil, aí eu já falo, não, então é melhor você ir para um país como Estados Unidos, como Inglaterra, como Alemanha, porque tem salários mais altos, então você dá um jeito de apertar no seu custo de vida local lá que é alto, mas você consegue, mas no final das contas você vai conseguir economizar mais dinheiro, né? Porque o salário lá, em comparação com o Brasil, é muito mais alto, né? Mas se for uma pessoa que está querendo ir para o exterior para procurar uma vida mais confortável, e no meu caso foi uma de segurança, vale muito a pena. A nossa ideia é justamente essa, a gente gostou muito do país, a gente gostou muito da organização do país, da segurança de tudo, e a gente fica aqui, né? Com a nossa filha, a gente fala em português em casa, para que ela aprenda português, e inglês e polonês ela aprende na escola, obviamente, né? Um dos grandes desafios de vir aqui, eu já mencionei a línguas eslavas, elas são bem diferentes do que a gente está acostumado. Elas são mais difíceis de aprender, mas não são impossíveis. A gente que é brasileiro, a gente tem uma vantagem. A gente tem praticamente todos os fonemas da língua polonesa. Então, a partir do momento que você começa a estudar a língua e aprende a ler as palavras e tudo, você consegue pronunciar os sons. Aí eu tenho, por exemplo, colegas espanhóis ou da América do Sul que falam, e são de países que falam espanhol, eles têm uma dificuldade absurda de aprender, de falar o polonês, porque tem muitos fonemas que eles não estão acostumados a produzir com a boca. Então, para eles é muito difícil. Para a gente, não. A gente tem uma facilidade muito grande de falar e falar. Só basta você estudar a língua mesmo, que é um desafio. E eu estou aqui há 3 anos e ainda estou rateando, né? Perfeito.
Rodolfo, excelentes dicas, cara. Eu te agradeço muito aí pelo bate-papo, né? Essa última, então, por exemplo, da opção, se o cara quer só juntar um dinheiro e voltar para o Brasil, ou quer continuar e criar uma vida fora, né? Realmente depende muito do que o cara realmente quer para si e para o futuro. Te agradeço muito aí Uhum, pelo bate-papo. Eu acredito que vai ser muito útil para muitas pessoas que nos assistem aqui no Brasil. Um grande uhum. abraço aí Obrigado. e até a próxima. Fica com Deus aí. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, um abraço a todos. Grande abraço.